vamos lá. Bom dia, então. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a aula de hoje. Então, vamos lá. Estão vendo? Sim. Sim? Sim. Tá. Então, vamos lá. Então, lá, pessoal, continuando, então, a aula da semana passada. Semana passada, lembrando, nós vimos um pouquinho sobre a radiação. Então, vocês viram o que é a radiação, né? Quais são as leis da radiação. Vocês calcularam lá, determinaram o quanto de radiação que é emitido por um determinado corpo, viram as diversas leis, né? Leis de Kirchhoff, Wien, Stefan Boltzmann, Planck, e também quais são os efeitos da radiação sobre a vegetação, dependendo do comprimento de onda. Né? Hoje a gente vai fazer o balanço e trabalhar com o balanço de radiação. Então, para isso, vocês vão precisar de algumas tabelas que tem lá no final do livro, né? E são aquelas tabelas que foram disponibilizadas para vocês. Então, vocês utilizaram algumas tabelas quando a gente fez lá a correção da pressão, né? E agora também outras tabelas vocês vão utilizar, certo? Então, olha lá, a sequência da aula de hoje vai ser essa daqui. A gente vai falar um pouquinho do balanço de energia no sistema Terra-atmosfera, depois o balanço de energia na superfície do solo, estimativa do balanço de radiação. Então, hoje, vocês vão calcular isso daqui. Ó, tá? Então, a radiação solar global, a radiação solar refletida, a radiação solar absorvida, a radiação terrestre diária, a emissão efetiva da Terra e o balanço de radiação. Então, lembrando que a energia, digamos, a grande parte da energia que nós recebemos vem do Sol. Né? Então, por isso a importância desse estudo e desses cálculos aí. Né? Claro que uma pequena parte vem do núcleo da Terra, alguma coisa vem ali de elementos radiativos, mas a grande parte vem do Sol. Então, por isso que a gente faz essa análise aí, do balanço de radiação. Então, olha lá. O conceito de balanço de energia é a reafirmação do princípio da conservação de energia. Opa, vamos dar uma paradinha aqui e relembrar o que é o princípio da conservação de energia. Né? Os sistemas conservativos. Então, um exemplozinho, só para vocês lembrarem, é o seguinte. Imaginem que eu tenha aqui, ó, eu tenha uma bola, e essa bola está a uma determinada altura do solo. Essa bola aqui, ela tem uma energia. Se vocês forem lembrar lá do ensino médio, era chamada de energia potencial gravitacional. Lembra disso? Formulazinha M vezes G vezes H, né? Quando você solta essa bolinha aqui, a energia potencial gravitacional, ela vai reduzindo e vai aumentando aqui a energia cinética, a energia do movimento. Então, em um determinado momento aqui, ó, eu vou ter energia potencial gravitacional e eu vou ter energia cinética, tá? Obviamente que somando essas duas aqui, em um sistema conservativo, eu vou ter aquele valor lá. Tá? Então, digamos que aqui eu tinha 10, aqui na metade do caminho, digamos que eu tenha 5 mais 5. Somando aqui vai dar os 10 lá. E
aqui, quando chegar aqui, né, no instante anterior à colisão, né, que daí você tem outras energias envolvidas, energia sonora, energia térmica, mas toda a energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética, energia de movimento. Então, em um sistema conservativo, você não vai perder energia para o ambiente externo. Então, aqui a gente considera, né, esse conceito aqui do balanço de radiação como um princípio de conservação da energia. Então, de uma forma aplicável aos sistemas naturais da biosfera, isso é, a diferença entre a energia que entra, olha lá, ó, e que sai, é a energia armazenada ou utilizada pelos sistemas em questão. O que isso significa, pessoal? Significa o seguinte: digamos que eu tenha 10 unidades entrando no sistema, tá? 10 unidades chegando até a Terra. E eu tenha saindo 7 unidades. Significa o quê? Que foram armazenadas aqui 3 unidades. Né? Então, é isso que está mostrando aqui. Que a energia que entra, né, a diferença da energia que entra e que sai, é energia armazenada ou utilizada pelos sistemas em questão. Esse conceito é extremamente útil em microclimatologia, porque permite análises quantitativas dos componentes do balanço, que nem sempre podem ser observadas diretamente. Então, notem o seguinte, que é difícil, né, eu determinar quanto de energia eu tenho disponível para a fotossíntese, o quanto de energia aquela planta utilizou para a fotossíntese. Mas utilizando o balanço de radiação, quanto que está chegando no sistema e quanto que está saindo, eu consigo determinar o que ficou disponível para a fotossíntese, por exemplo, né? Ou para os outros processos biológicos. Então é isso que a gente vai, essa é a ideia do que a gente vai trabalhar hoje. Olha lá. Em outras palavras, né, que a gente acabou de mostrar ali, que o balanço, o que é o balanço? Quando a gente faz um balanço contábil de uma empresa, é o que você está ganhando menos o que você está perdendo. Isso é um balanço contábil. Né? Quanto que eu tive de receita e quanto que eu gastei. Né? Então, é a mesma coisa a gente vai aplicar aqui. Qual que é a radiação? Aí agora o balanço vai ser a nossa radiação. Né? Radiação líquida. Quanto que está sobrando de radiação? Então, o que eu estou ganhando menos o que eu estou perdendo. O que eu ganho de radiação? Radiação de ondas curtas incidente. Então, quando nós recebemos radiação do Sol, nós recebemos em ondas curtas. É pela lei de Wien, lembram da lei de Wien? Né, que fala do comprimento de máxima emissão. Então, radiação de ondas curtas, incidente, que nós recebemos do Sol, mais radiação de ondas longas absorvida. Essa radiação de ondas longas, ela corresponde, por exemplo, à radiação emitida pelas nuvens. Então, você tem ali essa nuvem absorvendo determinada quantidade de energia, ela tem uma determinada temperatura, e vocês viram pela lei de Stefan Boltzmann que todo corpo acima de 0 Kelvin emite energia. Então, é uma radiação de onda longa. Por que é uma radiação de onda longa? Porque a temperatura dessa nuvem aqui é menor. Se a temperatura é menor, o comprimento de onda vai ser maior pela lei de Wien. E o que nós perdemos em termos de energia? Radiação de ondas curtas, refletida e transmitida. Então, parte da radiação
ela é refletida nas nuvens, por exemplo, né? E ela é transmitida. E radiação de ondas longas do infravermelho que é emitida. Então, a Terra possui uma determinada temperatura, e como ela tem uma determinada temperatura, ela emite energia. Então, por isso que a gente fala que a gente recebe em ondas curtas e emitimos em ondas longas. Tá? Por que que a Terra emite em ondas longas? Porque a temperatura dela é menor, então o comprimento de onda de máxima emissão vai ser maior. Tá? Então, fechando isso daqui, fechando o que a gente ganha menos o que a gente perde, nós vamos ter a radiação líquida. Então, o balanço de energia do sistema Terra-atmosfera é nulo, porque a troca de energia com o espaço é um processo exclusivamente de radiação. Se assim não fosse, isto é, se o balanço não fosse nulo, a Terra estaria progressivamente se aquecendo ou se resfriando. Então, se nós pegarmos um dia médio da Terra, nós temos que ter o balanço de energia igual a zero. Então, aqui, ó, o funcionamento dos processos de troca de energia do sistema Terra-atmosfera em um dia médio, né? Então, mostrando, aqui, comprovando, né, por meio desse exemplo, que o balanço tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Então, não se assustem com a figura, né? Vamos por partes aqui para vocês entenderem bem o que está acontecendo. Então, aqui, ó, primeira coisa, a gente precisa dividir essa figura em dois momentos, tá? A gente vai falar um pouquinho desse momento aqui da esquerda e, na sequência, desse momento aqui da direita. Então, aqui, ó, é o que acontece durante o dia. Durante o dia, o que está acontecendo? Nós recebemos aqui, ó, 100 unidades de energia. Poderia considerar essas 100 unidades de energia como sendo a constante solar. 2 calorias vezes centímetro menos 2 vezes minuto menos 1. Tá? Para ficar mais fácil, a gente colocou ali 100 unidades de energia. Fica mais, né? Não ficam números quebrados e o entendimento fica mais fácil. Então, o que acontece? Quando essa quantidade de energia chega lá no topo da atmosfera, que está aqui, parte dessa energia vai ser absorvida, parte vai ser refletida e parte vai ser transmitida. Então, é isso que está representando todas essas linhas aqui. Então, olha lá, ó. Parte dessa energia entrou, foi refletida pela nuvem, né? Foi perdido de novo para o espaço, né? Aqui no topo da atmosfera, parte da energia já foi refletida, né? E o que acontece? Somando aqui essas 25 unidades com essas 9 unidades, dá 0,34, ou seja, 34%. Esse é o albedo da atmosfera. Então, quando você junta aqui essa parte que foi refletida aqui pelas nuvens, essa parte aqui que foi foi emitida, né, e perdida para o espaço, você somando essas duas aqui, isso daqui é entendido como sendo o albedo da atmosfera de 34%. Quer dizer, chegam 100 unidades, dessas 100 unidades, 34 unidades vão ser refletidas. Tá? Parte delas continua lá a trajetória delas. Então, parte foi absorvida aqui pelas nuvens, 19, e que depois essa parte absorvida aqui vai aparecer aqui de novo, tá? E parte delas vai ser
vai passar, né, e vai chegar até o solo, né, de diversas formas. De forma direta, de forma difusa ou de forma dispersa. Então, dependendo ali das características, né, da atmosfera, né, você vai ter mais ou menos de cada uma dessas. Então, o céu mais limpo, né, com maior nebulosidade ou não, vai interferir nessa chegada dessa radiação até a superfície do solo. E você tem ali o albedo da Terra de 10%. Tá? Então, notem que você teve um comportamento da energia aqui durante o dia. Durante a noite, o que vai acontecer? Durante a noite, nós temos a emissão de ondas longas por parte da Terra. Essa emissão de ondas longas ocorre só durante a noite? Não. Ocorre durante o dia e ocorre durante a noite. Então, você recebe radiação durante o dia, mas você emite radiação durante o dia e durante a noite. Por que emite radiação durante o dia e durante a noite? Porque a Terra está a uma temperatura acima do 0 Kelvin. E pela lei de Stefan-Boltzmann, todo corpo acima de 0 Kelvin emite energia. Então, olha lá. E como que isso vai se dar? Né? Vai se dar por ondas longas opacas. Então, ondas longas, né? Por quê? Porque a Terra tem uma temperatura menor, então são ondas longas. Parte da energia vai estar aqui, ó, na atmosfera, então parte vai ser absorvida pela Terra e parte vai ser perdida para o espaço. Parte da energia vai ser diretamente perdida para o espaço. Nós temos a emissão de calor latente devido à evaporação e calor sensível, né, pela convecção. Se eu somar tudo o que está chegando menos o que está saindo, nesse sistema aqui, que tem que ser, né, o sistema médio, isso daí tem que dar igual a zero. Então, se eu somar, por exemplo, aqui, ó, o 24, que está chegando na Terra, mais o 17, mais o 6, tá? Mais o 105, isso tudo está chegando na Terra. E o que está deixando a Terra diretamente, ó, deixando a Terra está aqui, ó, 101, deixando a Terra, ó, 18, 23 e 10. Então, o que está chegando menos o que está saindo tem que ser igual a zero. Tá? Então, olha lá. Somando, então, o que está chegando, energia solar direta, energia solar difusa, energia solar dispersa e fluxo de ondas longas da atmosfera, 152. Menos o que está saindo, absorvida pela atmosfera, direto para o espaço, calor latente, evaporação, calor sensível, convecção. Né? 152. Tá? Então, tem que dar, no geral, tem que dar igual a zero. Né? Porque o que aconteceria se não desse igual a zero? Né? A Terra estaria constantemente se aquecendo ou constantemente se esfriando. O balanço de energia na superfície do solo, então, o que vai acontecer? A energia resultante em um local, após todas as trocas radiantes de ondas curtas e longas terem sido efetuadas, é chamada de radiação líquida disponível aos processos naturais, como a fotossíntese, por exemplo. A gente pode colocar assim, ó, que a equação geral do balanço de energia, ignorando os sinais, pode ser escrita da seguinte maneira. Então, S é a radiação de ondas curtas, né? O S o que é? Radiação de ondas curtas que nós recebemos. Mais L, radiação de ondas longas que nós emitimos. Mais H, calor sensível. Mais E, calor latente.
mais M, que é o que está sendo armazenado ou utilizado no sistema, e é isso daqui que nos interessa, né? Quanto que a gente tem de energia para fotossíntese, por exemplo? Então, isso é que nos interessa. Isso tudo tem que ser igual a zero, tá? Geralmente, então, olha lá, ó. Geralmente, o balanço de energia ou radiação líquida é positivo durante o dia. Então, se eu fosse calcular só para o dia, o balanço de radiação seria positivo. E negativo durante a noite. Se eu fosse calcular para a noite, negativo, né? Então, notem que eu posso determinar o balanço de radiação e a gente vai calcular aqui para o dia inteiro. Então, eu vou calcular para um dia o que acontece. Mas eu posso subdividir isso daí para um determinado momento do dia, sem problemas, né? Então, seria positivo durante o dia e negativo durante a noite. Em latitudes maiores, ele normalmente é positivo durante os meses mais quentes do ano e pode ser negativo durante o inverno, né? Então, ele normalmente é positivo durante os meses mais quentes e pode ser negativo durante o inverno, tá certo? E nos polos, ele é negativo praticamente o ano todo. A radiação líquida em um ponto da superfície terrestre varia, então, como eu falei para vocês, pessoal, varia com a hora do dia. Então, nos nossos exercícios aqui, a gente vai tratar do dia inteiro, mas obviamente que a radiação vai variar ao longo do dia. Eu posso calcular hora a hora essa radiação líquida. As condições atmosféricas. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né, a aula passada, principalmente relacionado à nebulosidade. Então, se eu tenho muita nebulosidade, eu vou fazer aqui de novo para vocês, o que vai acontecer? Ó? Se eu tenho nebulosidade, o que vai acontecer com o raio solar? O raio solar vai chegar até aqui, né? Parte dele vai ser refletido, parte dele vai ser absorvido, e somente parte vai ser transmitido, chegando até a superfície da Terra. Com isso, a temperatura não aumenta muito durante o dia. E à noite, o que acontece? Você não perde tanta energia. Tá? Então, a energia que está sendo emitida pela Terra não é perdida, né? Parte dela aqui acaba sendo refletida. Então, não esfria muito durante a noite. Consequência disso, a amplitude térmica vai ser menor. Lembrando, o que é amplitude térmica? A diferença entre as temperaturas máxima e mínima. Em contrapartida, se eu tenho um céu limpo, o que vai acontecer? Durante o dia, a radiação vai chegar até a Terra, então esquenta bastante, mas à noite, tá, a radiação vai ser perdida para o espaço, esfria bastante à noite. Então, a amplitude térmica, nesse caso aqui, vai ser maior. Tá? Então, quando vocês olharem o céu à noite, tá? Vocês observarem as estrelas, então pode ter certeza que vai, né, a temperatura ela vai esfriar bastante ali, a partir daquele momento. Se você estiver observando nuvens, se o céu estiver mais fechado, né, não vai esfriar tanto à noite. Outra questão, a exposição local. Então, a gente já falou, né, da exposição local. Por exemplo, na nossa latitude aqui, a face norte é a que recebe mais radiação, né? E a sul é que recebe menos, ela recebe radiação de forma indireta.
Então, dependendo da exposição que você vai calcular o balanço de radiação, você vai ter uma diferença. Propriedades térmicas da superfície radiativa e a geometria do sistema. Então, se eu tiver uma superfície plana, né, feita de asfalto, é uma coisa. Eu vou determinar a radiação, né, de uma forma. Se eu tiver uma superfície ondulada de um outro tipo de material ou da mistura de materiais, né, ela vai ter um outro comportamento. Então, claro que a radiação líquida vai ser mais facilmente avaliada em uma superfície livre, horizontal e bidimensional, que apresente propriedades radiativas homogêneas. Então, quanto maior for a variação das propriedades radiativas, mais difícil é para eu determinar a radiação líquida. Então, quando a gente faz a radiação líquida, por exemplo, em uma bacia hidrográfica, então imagine o seguinte, digamos que eu tenho aqui uma bacia hidrográfica, eu tenho um rio que está cortando aqui, né? Esse rio aqui, ele foi represado pela Sanepar, por exemplo, para captação de água. Então, você tem aqui um reservatório de água, né? Aqui eu tenho floresta, nesse lado aqui eu tenho agricultura, aqui eu tenho solo exposto, aqui eu tenho uma estrada. Então, notem que para você determinar o balanço de radiação aqui dessa microbacia, eu vou ter que saber, eu vou ter que ter as informações de todos esses usos de solo. Aí eu consigo calcular, tá? E como que eu determino essa radiação? Como que eu posso determinar essa radiação? Então, a radiação ela é determinada por um aparelho chamado piranômetro. O piranômetro é um nome, digamos, genérico para todos aqueles aparelhos que medem a radiação solar que chega até a superfície terrestre. Então, o que acontece aqui? A radiação chega aqui, nessa esfera, e ela vai ser registrada aqui, ó. Tá? Então, pelo piranômetro. Dentre os piranômetros, o modelo mais utilizado é o actinógrafo bimetálico, que registra a energia incidente. O saldo da radiação é medido através do radiômetro líquido, que possui, então, dois hemisférios, um para a radiação incidente e outro para a radiação refletida. Então, vamos lá, vamos por partes agora, pessoal. Então, relembrando e revisando. Piranômetro é o nome genérico dos aparelhos que medem radiação solar. Entre eles, nós temos o actinógrafo bimetálico, né, que é esse daqui, que vai registrar, então, a energia que está chegando. O que acontece? Em outros aparelhos, né, chamados de radiômetros líquidos, eu vou medir o que está chegando mais o que está sendo emitido. Então, o que acontece? Eu vou fazer o desenho aqui para vocês, olha lá. No radiômetro líquido, eu tenho isso daqui, ó. Então, eu tenho esse cilindro aqui, tá? Em cima eu tenho uma esfera, e embaixo eu tenho outra esfera. E eu fixo isso daqui, né, lá na minha estação meteorológica. O que eu vou determinar com isso? O quanto que está chegando e quanto que está sendo emitido pela superfície. Opa, se eu sei quanto que está chegando e o que está sendo emitido, a diferença entre um e o outro vai ser o quê? Vai ser a radiação líquida, né? O saldo de radiação. Tá bom? Outro aparelho de medição de radiação
é esse daí que é o chamado heliógrafo de Campbell-Stokes. Então, o modelo dele é esse daí. Ele vai medir a insolação efetiva. A insolação efetiva, esse nome aqui, é bom vocês guardarem, que vocês vão usar bastante. É o meu Nzinho. O meu Nzinho é insolação efetiva. Essa insolação efetiva corresponde ao número de horas de brilho solar. Então, o que acontece aqui? Você tem esse aparelho, que é o heliógrafo. Então, notem aqui o nome dele, né? Hélio, Sol, grafo de escrita. Então, ele vai registrar continuamente, né, a presença do Sol. Então, você coloca aqui embaixo dele, estão vendo que tem um papel aqui, né? Esse papel aqui é chamado de heliograma. O que vai acontecer? Dependendo da época do ano, você vai ter um tipo de heliograma. Então, você tem um para o verão, que a duração efetiva do dia é maior, então o heliograma acaba sendo maior. Um intermediário para as estações que são intermediárias, primavera e outono, e um menorzinho que é para o inverno, onde a duração efetiva do dia é menor. Então, você tem 3 tipos de heliogramas. E você vai prender eles nessas canaletas aqui. Como que funciona, ou como que é instalado primeiro esse heliógrafo? Ele é instalado no sentido leste-oeste, no sentido de caminhamento aparente do Sol. Então, você instala ele no sentido leste-oeste. Então, o Sol vai fazer, aparentemente, esse caminhamento aqui, né? Em relação ao heliógrafo de Campbell-Stokes. Então, você coloca ele aqui, tá? Agora, o que vai acontecer? Sempre que tiver Sol, a luz solar ela vai atravessar essa esfera, e essa esfera vai funcionar como uma lente convergente, e ela vai queimar esse heliograma que está ali embaixo. Então, ela vai unir ali os raios solares, fazendo com que aquele papel queime. Opa, mas daí chegou lá perto das 10 horas, por exemplo, eu tenho nebulosidade. O que vai acontecer? Não vai queimar o papel, que esse raio solar aqui, ó, ele está sendo impedido de chegar até aqui. Ou ele vai chegar mais fraco até aqui. Né? Então, sempre que tiver brilho solar, você tem esse heliograma aqui sendo queimado. No final do dia, você vai tirar esse heliograma, mais ou menos assim, ó. Você vai tirar o heliograma e vai ver ali, opa, aqui de manhã, ele vai estar queimadinho. Então, você vai ver assim, opa, de manhã aqui teve sol, aí aqui assim teve sol de novo, né? E você vai somar esses horários aqui. Então, digamos que eu tive 2 horas aqui e mais 2 horas aqui. Então, o meu N foi igual a 4. Tá? Então, teve um dia com nebulosidade, onde eu tive número de horas de brilho solar igual a 4. A gente vai trabalhar muito isso numa relação que é chamada razão de insolação, que é Nzinho sobre Nzão. Essa razão de insolação aqui, o que é? O Nzinho, que vem aqui do heliograma, né, do heliógrafo, e o Nzão. O Nzão é a duração efetiva do dia. Tá? O Nzão é o número de horas, né, possível de brilho solar. Então, qual que seria o possível de brilho solar? A duração efetiva do dia. Tá? Então, Nzinho sobre Nzão, chamada razão de insolação.
Então, olha lá. Notem que isso daqui, pessoal, nada mais é do que aquela figura que a gente viu anteriormente. Dividida aqui, ó, de dia e de noite. Tá? Então, está repetindo aquilo lá, só que apresentando aí para vocês já algumas siglas que a gente vai calcular, a gente vai determinar. Então, olha lá. A primeira delas é a seguinte: radiação solar no topo da atmosfera. Então, lembra que eu falei para vocês de 100 unidades que chegavam? Né? Então, aquilo lá era um exemplo, né? Então, aqui a gente vai ter o nosso Q0. Quanto de radiação solar que está chegando no topo da atmosfera? Obviamente que isso vai depender do mês do ano, né? Então, alguns meses você vai ter uma quantidade de radiação solar menor, outros maior. Né? Então, vai chegar uma determinada quantidade de radiação lá em cima. Tá? Então, lembrando do nosso exemplo, das 100 unidades lá. O que vai acontecer? Chegou a radiação em um determinado local, ela pode ser absorvida, pode ser transmitida ou pode ser refletida. Então, isso daqui que está representando aqui, ó. Reflexão, difusão, absorção. Né? Então, parte dessa energia vai chegar aqui embaixo de forma direta, de forma difusa e de forma dispersa. O que chega aqui embaixo é chamado de QG, que é a radiação solar global. Tá? Então, lembrando, radiação solar no topo da atmosfera, entrou 100. Quanto que chega aqui embaixo? Radiação solar global, que é QG. Dessa radiação solar global, o que vai acontecer? Quando a energia vai incidir aqui sobre uma superfície, parte dela vai ser absorvida, parte vai ser refletida. Né? Então, eu vou ter o QR, que é a quantidade que vai ser refletida, e eu vou ter o QOC, que vai ser a quantidade de energia que vai ser absorvida. Com isso, pessoal, então, você determinou o Q0, determinou o QG, determinou o QR. Notem que aqui, ó, o absorvido vai ser o quê? Esse menos aquele, né? Esse menos aquele vai dar esse daqui. Com isso, você finaliza o balanço de ondas curtas. Então, você sabe quanto que chegou no topo da atmosfera, quanto que chegou até a superfície da Terra, quanto que foi refletido e quanto que foi absorvido. Então, balanço de ondas curtas. Na sequência, você vai fazer o balanço de ondas longas. Como que você faz isso? Você vai determinar a quantidade de radiação que a Terra emite, tá? A quantidade de radiação que a Terra emite menos o que ela recebe de contra-radiação. Lembrando da contra-radiação, é aquele exemplozinho da nuvem aqui, né? A nuvem recebe uma quantidade de radiação e ela emite de volta. Tá? Então, esse menos esse vai dar a emissão, a chamada emissão efetiva da Terra. Então, você consegue fazer balanço de ondas longas. Aí você vai ter o absorvido, o QOC, mais o emitido, vai ser o meu balanço. Né? Você vai saber exatamente quanto de radiação você tem disponível para a fotossíntese e para outros processos biológicos. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim ou não? Deixa eu voltar aqui para vocês. Tudo certinho até aqui? Sim, pessoal? Sim. Sim? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a nossa... Agora são 9h15. Vamos fazer a nossa paradinha até 9h30. Para vocês levantarem, pensarem um pouquinho em tudo isso daí. Né? Porque essa aula aqui é um pouco mais complexa. Né? Então levantem um pouquinho, tomem um cafezinho, tomem uma água.
Né? Daqui a pouco a gente volta, eu vou mostrar para vocês como que calcula cada uma dessas etapas aí. Aí daí vocês vão ter os exercícios lá para se divertirem na sequência. Tá bom? Então, um bom cafezinho aí. Até as 9h30.
Pessoal, voltando. Todos aí? A chamada bem rápida. Fernanda já respondeu. Camila? Aqui. Não, tá jóia. O resto, pelo jeito, vai assistir depois. Aí. O pessoal tá esticando um pouquinho mais o feriado, pelo jeito. Pessoal, vocês estão vendo essa transparência da estimativa do balanço de radiação, certo? Sim. Tá. Então, vamos continuar aqui. Então, digamos assim, resumindo o que a gente acabou de falar antes do intervalo. Vocês vão ver, né, vocês vão determinar o Q0, né, ou o Q0 vai ser dado, né, do problema, do exercício. Vocês sabem que o Q0 é o que chega no topo da atmosfera, aí parte dele vai chegar até aqui embaixo, até o solo. Né? Então, essa quantidade que chega aqui, que é o QG, chamado de radiação solar global. Parte dessa energia que chega vai ser refletida, que vai ser o QR. A diferença, esse menos esse, vai me dar o que está sendo absorvido. Então, com isso, vocês complementaram, concluíram o balanço de ondas curtas. Depois, balanço de ondas longas. Como que você vai fazer? Vai determinar a radiação terrestre. Vocês vão ver que essa radiação terrestre ela está baseada na lei de Stefan Boltzmann. Então, você vai determinar a quantidade de radiação terrestre. Né? Você vai, com base nessa radiação terrestre, eu vou mostrar para vocês, claro, que a gente poderia ter uma equação aqui para determinar a contra-radiação. Esse menos esse me daria aquele. Né? No nosso caso, eu tenho a cálculo da radiação terrestre, e com base na radiação terrestre, já tenho uma equação que vai me dar direto a emissão da Terra, considerando aí essa influência da contrarradiação. Tá? Então, você faz balanço de ondas longas. E o balanço de energia vai ser o quê? O que está sendo absorvido mais o que está sendo emitido. Tá bom? Então, vamos lá para cada uma das equações. Então, olha lá. Inicialmente, estima-se o balanço de radiação de ondas curtas, ou a radiação absorvida, QOC, que é igual à energia que chega à superfície da Terra, o QG, menos a energia refletida, QR. Então, aquilo que eu acabei de falar para vocês, o que vai ser absorvido é o que chega menos o que está sendo refletido. Radiação solar global, o QG. Como que eu determino o QG? O QG vai ser igual ao Q0, claro, ele vai ser dependente da quantidade de radiação que eu tenho, né, que chega lá no topo da atmosfera. Esse Q0, eu vou obter ele da tabela número 5, lá da apostila de vocês. Tá? Então, na apostila de vocês, vocês vão ter lá o Q0, que ele, na realidade, vai ser o valor médio. Então, notem, né, para quem está aí com a tabela 5, está escrito lá em cima assim, valores médios da radiação solar diária. Então, notem que eu estou calculando isso por dia, em caloria vezes centímetro a menos 2 vezes dia a menos 1, em uma superfície horizontal no topo da atmosfera, para latitudes de 5 graus norte a 35 graus sul. Então, você tem no canto esquerdo a latitude e lá em cima os meses do ano. Então, imaginem o seguinte. Imaginem que eu vou pegar aqui para Curitiba. Curitiba, vocês sabem que está 25 graus, 25 minutos, sul. Então, você tem lá o mais próximo é 25. Então, você vai pegar a linha do 25
e vai correr até o mês que nós estamos, por exemplo. Né? Então, imagine o seguinte, vou pedir para vocês calcularem o balanço de radiação para outubro, em Curitiba. Então, vocês vão pegar a linha do 25 graus sul e vão correr até outubro. Isso vai me dar uma quantidade de radiação de 908 calorias vezes centímetro a menos 2 vezes dia a menos 1. A 908. Esse é o valor que você utilizaria aqui. Tá? Então, o QG, quantidade solar global, que é aquela que chega ao solo, vai ser igual a Q0, que é a radiação solar no topo da atmosfera. Então, tem a tabela 5, que multiplica A mais B. O A e o B são coeficientes. Os coeficientes A e B variam local e temporalmente e têm sido calculados para algumas localidades. Então, na tabela 7 do apêndice, né, vocês têm alguns exemplos ali de coeficientes A e B que foram calculados. Então, por exemplo, se eu pedisse para vocês determinarem, trabalharem com o balanço de radiação em Fortaleza, no Ceará, vocês têm ali que a latitude é 3 graus e 43 minutos sul, o coeficiente A 0,27, o coeficiente B 0,36. Né? Então, esses são os valores médios anuais estimados dos coeficientes A e B da equação chamada equação de Armstrong para algumas localidades. Então, Fortaleza seria 0,27 e o B seria 0,36. Tá? Quando eles são desconhecidos, recomenda-se usar os seguintes valores. Então, o A vai ser igual a 0,29, que multiplica cosseno de φ, φ é a latitude do lugar, e B, constante aí, 0,52. Tranquilo? Então, A e B, matamos. Nzinho sobre Nzão, eu já expliquei para vocês, que é a chamada razão de insolação. O Nzinho, a insolação diária observada em horas. Né? Então, o número de horas de brilho solar, que vem lá do heliógrafo de Campbell-Stokes. E o Nzão é a insolação diária máxima, ou fotoperíodo, ou duração efetiva do dia, em horas, que vocês podem obter na tabela 6 do apêndice. Então, lá na tabela 6, vocês têm ali a latitude, por exemplo, se eu voltasse lá, nosso exemplo de Curitiba, 25 graus sul, pegando ali outubro, daria 12,7. Tá? Então, o meu Nzão seria 12,7. 12,7 horas. Então, eu teria o Nzinho sobre 12,7. Tá? Com isso, o que você calculou? Então, com isso, você sabe, tá o Sol lá em cima, né? Chegou no topo da atmosfera, o meu Q0. Quando chega até a superfície do solo, eu tenho o meu QG. E é esse meu QG que eu acabei de descobrir aqui. Aí, essa energia chegou até o solo. O que vai acontecer com parte dela? Parte vai ser refletida e parte vai ser absorvida aqui no sistema. E é isso que eu vou calcular agora. Notem que a quantidade refletida, ela pode ser determinada como sendo uma porcentagem do QG. Então, eu tenho uma determinada quantidade de energia que chegou até aqui, dependendo do albedo dessa superfície, né? Dependendo da porcentagem dessa superfície que você tem reflexão da energia, eu posso calcular, então, o meu QR. E, na sequência, esse menos esse vai me dar o que está sendo absorvido pelo sistema.
Então, vamos lá, vamos para essas etapas aí. Então, como eu falei para vocês, o QR, a radiação solar refletida em caloria vezes centímetro menos 2 vezes dia menos 1, vai ser igual a R, que é o albedo da superfície, cuidado aqui que está em decimais. Então, às vezes vai me dar lá, o albedo da superfície é tantos por cento, né? Você tem que dividir por 100, vai ser sempre em decimais. Vezes QG, que é a radiação solar global, que é aquela que chega no Sol, que você acabou de determinar. Tranquilo? Então, com isso, você já tem o QG e você já tem o QR. Então, balanço de ondas curtas. A radiação solar absorvida, o QOC, vai ser igual ao QG, quanto que chegou, menos o que foi refletido, o QR. Tá? Então, com isso, você tem aqui a quantidade que foi absorvida. E com isso, você fecha o balanço de ondas curtas. Então, lembrando, né? E organizem bem esses cálculos dos exercícios. Então, você vai ter balanço de ondas curtas, no primeiro momento, que você vai determinar o QG, o QR e o QOC. Depois, balanço de ondas longas, que é o que a gente vai ver agora. O segundo passo é a estimativa do balanço de ondas longas. Então, tá aí, balanço de ondas longas. Ou a emissão efetiva da Terra, que é a diferença entre a radiação terrestre diária, o quanto que a Terra está emitindo de ondas longas, e a radiação da atmosfera, ou chamada de contrarradiação, o quanto que ela está recebendo. Então, a emissão efetiva da Terra, que a Terra está emitindo de energia, vai ser igual à radiação dela, menos o que ela está recebendo de volta das nuvens lá, por exemplo. Olha lá. Para se determinar a radiação terrestre diária em caloria vezes centímetro a menos 2 vezes dia a menos 1, vai ser igual a 1440, que multiplica o sigma, lembrando da aula passada, que era o quê? A nossa constante de Stefan Boltzmann, né? Vezes a temperatura do ar em Kelvin, elevada à quarta potência. Notem que a radiação terrestre diária, você está calculando aqui, nada mais é do que a aplicação da lei de Stefan Boltzmann. Só que você pode perguntar assim, tá, mas e esse 1440 aqui? Da onde que surgiu esse 1440? E agora, pessoal? Da onde que surgiu 1440? Alguém sabe? Eu não tenho certeza se está certo, mas se eu não me engano, é a quantidade de minutos que tem em um dia. Exatamente, muito bem. Então, notem que quando a gente trabalha lá com a constante de Stefan Boltzmann, a unidade da constante de Stefan Boltzmann aqui, como que era? Era caloria vezes centímetro a menos 2, vezes minuto a menos 1, vezes Kelvin a menos 4. Para você transformar isso para o dia, você tem que multiplicar por 1440. Então, 1440 o que que é? 24 horas vezes 60. Você vai ter 1440 minutos em um dia. Tá? Então, radiação terrestre diária, o QS, vai ser igual a 1440, que multiplica sigma, constante de Stefan Boltzmann, vezes a temperatura do ar em Kelvin, elevada à quarta potência. Então, olha lá, você calculou o que a Terra está emitindo de energia. Na sequência, você, com base nessa informação, você já consegue determinar qual que é a emissão efetiva da Terra. Tá? Então, a equação para isso é essa daqui. QOL, que é a emissão efetiva da Terra,
em caloria, vezes centímetro menos 2 vezes dia menos 1, é igual a QS, que você acabou de determinar, que é a radiação terrestre diária, em caloria, vezes centímetro menos 2 vezes dia menos 1. Isso daqui, em alguns locais, vocês vão encontrar como Langley, tá? LY, tá? Langley, vezes dia, tá? Menos 1. Tá? Vezes, inclusive tem no finalzinho do material que eu disponibilizei para vocês, fala um pouquinho mais sobre a razão de insolação e fala um pouco mais sobre essa unidade aí, Langley. Tá? Então, que multiplica 0,09 vezes raiz quadrada de E. Esse E aqui é a pressão real média diária de vapor de água em milímetro de mercúrio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for falar de umidade atmosférica. Então, é a pressão que o vapor de água ele participa dentro da pressão atmosférica. Então, a pressão provocada, causada pelo vapor de água na atmosfera. Então, a pressão real média diária do vapor de água. Então, você vai usar esse valor aí, em milímetro de mercúrio, menos 0,56, que multiplica 0,1 mais 0,9, que multiplica a razão de insolação. Nzinho sobre Nzão. Então, lembrando que essa razão de insolação, esse fotoperíodo aí, vocês podem obter na tabela 6 do apêndice. Então, notem o que vocês fizeram. Vocês determinaram, em um primeiro momento, o balanço de ondas curtas, depois balanço de ondas longas. E agora você vai fechar isso tudo trabalhando com o balanço de radiação. Tá? Então, olha lá, o balanço final de radiação, isto é, a energia absorvida e ou disponível para os processos biológicos, como a fotossíntese, é igual à soma algébrica dos balanços de ondas curtas e de ondas longas. Então, o meu Q, que é o que me interessa aqui, que é o balanço de radiação em caloria vezes centímetro a menos 2, vezes minuto a menos 1, vai ser igual o QOC. O que era o QOC? A radiação solar absorvida, lá no balanço de ondas curtas, mais o QOL, que é a emissão efetiva da Terra, que é o resultado do balanço de ondas longas. Tá? Então, fazendo um menos o outro, você vai descobrir aí quanto que está disponível para os processos biológicos. Vamos voltar um pouquinho aqui. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, olha lá. Vamos só pegar aqui 2 exercícios que vocês vão ter aí para fazer, só para a gente trabalhar eles com calma aqui. Então, olha lá. O primeiro, calcule o balanço diário médio. Aqui, o pessoal já fica com uma certa dúvida. O balanço diário médio. Aí começa aquela dúvida assim, mas tem que dividir por alguma coisa, porque é médio? Não, né? Não precisa dividir. É o balanço diário. Por que ele é médio? Porque se você for ver lá na tabela, onde você pega o Q0, né, você tem uma média daquele mês. Né? E a média do mês, você vai pegar o dia 15 daquele mês para considerar o Q0. Por isso que é médio aqui. Tá? Mas não precisa dividir nada. É o balanço diário de radiação. Tá? De um cultivo de eucalipto, albedo 0,30. Então, notem que você vai ter aí 30% da radiação que chega até o eucalipto vai ser refletida. E você, quando for calcular o QR, né, você vai utilizar esse valor aí de 0,30.
Em Sengés, no Paraná, latitude 24 graus e 10 minutos sul. Então, está sendo dada a latitude para vocês e o mês que eu quero que vocês determinem o balanço diário médio, que é o mês de março. Notem que nesse problema aqui já estão sendo dados, primeiro, a radiação solar no topo da atmosfera. Vocês vão considerar o Q0 como sendo 863 caloria vezes centímetro a menos 2 vezes dia a menos 1. Então, já está sendo dado o Q0. Não precisa pegar na tabela. Número possível de horas de brilho do Sol, o Nzão, né, ou o fotoperíodo, ou a duração efetiva do dia, 12,3 horas. Temperatura do ar, 21,5 graus Celsius. Cuidado aqui, o que é que você tem que fazer? Transformar esse valor aqui para Kelvin. Insolação. O que é a insolação, pessoal? A insolação é o meu Nzinho, tá? O meu número de horas de brilho do Sol. Então, notem aqui, nesse caso, nesse exemplo, o que aconteceu? Eu tenho uma duração efetiva do dia de 12,3 horas. Dessas 12,3 horas, 5,4 horas você tinha efetivamente Sol. No restante, você tinha nebulosidade. E a tensão, cuidado com esse termo aqui, ó. Opa, voltando. Cuidado com esse termo aqui, ó. Tensão de vapor de água. O que é tensão? Tensão é a mesma coisa que pressão. Então, pressão de vapor de água de 16 milímetros de mercúrio. Então, esse daqui é o meu Ezinho. Então, a tensão, guardem esse termo, tensão ou pressão de vapor de água. É o meu Ezinho. Tranquilo? Então, o que vocês vão ter que fazer? Para calcular o balanço diário médio, vão ter que fazer balanço de ondas curtas, balanço de ondas longas e, finalmente, o balanço de radiação. Tá? O outro exercício que vocês vão ter que fazer, né? São dois exemplos que eu estou colocando aqui para vocês que vocês vão encontrar lá no UFPR Virtual. Calcular o balanço diário médio de radiação em um povoamento de Bracatinga, em Telêmaco-Borba, Paraná. Agora, cuidado aqui, pessoal, nos meses de julho e no mês de janeiro, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, vocês vão ter que fazer em 2 momentos esse balanço de radiação. Então, são 2 exercícios em um aí. Dados. A latitude de Telêmaco-Borba, 24 graus e 5 minutos sul. Temperatura média do ar, 15,5 graus Celsius em julho e 21,6 graus Celsius em janeiro. Tá? Então, organizem bem esses cálculos, né, para vocês não se confundirem aí. Então, você para lá, janeiro, julho, tá? E faça lá balanço de ondas curtas, balanço de ondas longas e balanço de radiação. Insolação efetiva média. Então, para os 2 meses, né, você vai considerar 6,5 horas. A pressão real de vapor de água, o Ezinho, você vai considerar 12,5 milímetros de mercúrio. E o albedo da floresta, 17%. Cuidado aqui que você tem que usar o quê? Em decimais, né? Então, vai usar 0,17. Tá? Nesse caso, está sendo dado o Q0? Não. Então, você precisa ir lá na tabela. Primeira coisa, achar o Q0. Vai depois fazer os demais cálculos. Tranquilo? Tranquilo até aqui, pessoal?
Sim ou não? É muita coisa para assimilar, né? As engrenagens do cérebro ainda estão trabalhando, mas a gente chega lá. Hoje quarta-feira, assim, daí as coisas vão um pouquinho mais devagar mesmo, né? Daí quando for fazer os exercícios e dar uma aprofundada, a gente chega lá. Devagarzinho ali os exercícios vão. Aí você vai consolidando essa. Né? Vai vendo que não é tão difícil, tá? Hoje foi um pouquinho mais. O assunto é um pouquinho mais complicado. Ele é cheio de continha, né? Mas vocês vão ver o seguinte: se vocês fizerem a sequência ali bem certinha, né? Então, balanço de ondas curtas, faz um resuminho ali, né? Do passo a passo. Balanço de ondas curtas, balanço de ondas longas e balanço de radiação. Né? Coloca ali cada uma das fórmulas que você precisa aplicar. Né? Você segue aquela sequência ali, dá certo. O que geralmente o pessoal erra, o que é? É a continha. Então, tome muito cuidado com as contas. Né? Notem que, por exemplo, esse último exemplo que eu dei ali, esse último exercício, o que você espera de radiação? Né? Você espera que em janeiro você tenha mais radiação disponível do que em julho. Né? Porque em janeiro você tem mais radiação chegando até a Terra, você está no verão. Né? Em julho você estaria no inverno. Né? Então leve em consideração também essa questão mais prática. Tá? Então, se vocês fizerem as contas lá, e opa, janeiro no balanço de radiação deu menor do que julho, opa, alguma coisinha aí está errada. Tá? Então, façam o seguinte, né? Façam esses exercícios. Qualquer dúvida que vocês tenham ali nas contas e tal, podem mandar no grupo, que daí a gente vai resolvendo aí. Tá bom? Mais dúvidas ou não? Por enquanto tá bom, né? Depois do feriado. Por enquanto, não. A gente acabou de ver. Depois de um feriado tendo aula de balanço de radiação, não é fácil, né? Tá? Então, façam isso, tá? Tentem fazer os exercícios, façam um esqueminha, né? Aproveitem que a matéria está mais ou menos fresca aí, façam esse esqueminha, depois tentem fazer ali, eu já vou pedir para liberar os exercícios para vocês, aí tentem fazer os exercícios ali e ver se vocês conseguem. E qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Tá bom por hoje, né? Tudo bem, então, professor. Muito obrigada. Tá bom? Obrigado a vocês aí. Bom restinho de semana, né? Bons estudos e qualquer coisa é só entrar em contato. Muito obrigada, professor. Boa semana também. Bom final de semana. Obrigado. Até semana que vem. Até. Tchau.